que nesta noite iremos distinguir candidatura vencedora. Quase também já um investigador e um comentador residente de Lousada, já esteve noutras ocasiões, está cá agora, vai estar cá 2 a 8, curiosamente, na Biblioteca Municipal, neste caso, 2 a 8, dia 13, às 21h30, noutro contexto, vai proferir uma palestra sobre a relação entre a ciência e a cultura, no âmbito também das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e também 2 elementos do júri. O Sr. Professor Hélder Bastos Barbosa e a doutora Flávia Sousa, cujas presenças naturalmente muito agradecemos. Porquê essa convivência, essa familiaridade de campo connosco? Vamos ver, primeiro, boa noite. Eu gosto muito de estar aqui. É verdade, eu já me sinto. Agora estávamos a discutir quem é que já é lousadense por adoção, eu ainda não sou. Eu continuo a ser muito arauquense. Mas adoro estar aqui e quero-vos agradecer ter-me convidado, porque nós continuamos a achar uma coisa que foi dito, foi aqui o nosso, no fundo, o patrono aqui desta sessão, ele tem vindo a dizer uma coisa muito importante, é que a gente vem aqui porque vamos, no fundo, que é muito simpático, que é escolher, homenagear uma pessoa que já faleceu há 12 anos e continua a ser um exemplo, o que é uma situação excepcional. E eu penso que o que nos distingue são as sociedades, são muito mais os bosques e as florestas do que as árvores. E neste caso é também uma árvore, mas é nesta comunidade. E, portanto, há aqui um elemento que eu acho muito importante. Depois tem muita graça, porque ainda por cima, quem ganha, quem vai ganhar, eu posso dizer já, porque já sabem quem vai ganhar, trabalha numa instituição a que eu também pertenço, e tem muita graça porque há aqui um elemento de continuidade. Quer dizer, a ideia de que as coisas passam sobretudo pelo exemplo e pelas pessoas, pelas comunidades, pelos outros. Só agora para chegar ao cancro. O cancro não tem graça nenhuma, é uma chatice, mas está cada vez a ser melhor tratado. E porquê é que nós dizemos isto que ele está a dizer e que é verdade? Nós somos muito parecidos com nós próprios, porque é uma doença nossa de dentro. E, portanto, nós temos mais semelhança genética, não é mais natural, porque o Luís disse natural. A palavra natural é perigosa, porque a gente, apesar de tudo, é uma pouca sorte. Agora, o que é verdade é que nós o que é um cancro? Um cancro é alguma coisa que cresce dentro de nós e que depois não responde e não respeita as fronteiras. Isto é o que é um cancro. É alguma coisa que é muito parecido connosco, como se fosse um embrião, só que depois, em vez de ter uma diferenciação e uma organização com fronteiras, eu nasci, fiquei com a mãozinha, com este trombilo, etc. Se eu tivesse um cancro, eu já não fazia mãozinhas, nem o nariz, porque não respeita as fronteiras, mas são geneticamente praticamente iguais a nós. Nós, quando falamos em cancro, usamos uma palavra muito má, porque usamos sempre a coisa péssima, que é o cancro, que é as neoplasias, que são muito más. Mas, felizmente, hoje em dia, 60% dos cancros, hoje, já não se morre disso. Mais, nesta altura, entre 60% a 65%. E, portanto, quando a gente diz que a pessoa tem um cancro, apesar de tudo, 2/3 dos cancros vão ser tratados com sucesso. Não quer dizer que se cure, mas que controlamos. A fibrose é uma forma de uma reação que o corpo tem em diferentes órgãos, de reagir a algum insulto, a alguma lesão, e vai-se organizando, vai cicatrizando. E a fibrose é a acumulação dessa cicatrização no tecido. Aquilo que as pessoas facilmente conseguem perceber é uma cicatriz na pele que fica retraída em certa fase. Vemos uma certa fase de cicatrizes que estão muito evoluídas, que ficam, de facto, a fazer retração da pele. Conseguem também pensar ou perceber um pouco a ideia do que é a cirrose hepática, em que a lesão pode ser um vírus, ou pode ser um excesso de álcool, e que o fígado vai fibrosando, vai cicatrizando, vai perdendo a função.
Isso pode acontecer por outras razões, não provavelmente pelo álcool, mas muito mais pelo tabaco, pela exposição para aquilo que nós inalamos, ou seja, não só haverá um aumento, e está a verificar-se um aumento do cancro a nível mundial, Portugal também, mas também destas doenças. Há aqui um outro elemento que o professor Sobrinho Simas João referiu, que é o aumento da capacidade de diagnóstico, não é? Que é maior acesso a exames, nomeadamente ataques, que permitem ver por dentro e identificar mais precocemente. Então, antes de mais, boa noite a toda a gente e obrigada pela introdução também, já agora, e obrigada por perderem um bocadinho do vosso tempo em virem aqui para a entrega deste prémio que é tão importante para o nosso município. Relativamente à minha investigação, sim, portanto, eu sou investigadora, sou professora, infelizmente não em Portugal, fora, na Holanda neste momento, na Universidade de Groningen, e a minha investigação tem sido no cancro do cérebro, chama-se especificamente glioblastoma. E o problema deste cancro cerebral é que, quando é diagnosticado, temos mais ou menos 15 meses de sobrevida. Portanto, existe uma grande necessidade de procurarmos tratamentos para este tipo de cancro. A minha investigação tem sido muito na base da nanomedicina. Qual é que é o problema do cancro cerebral? É chegarmos lá, não é? E para chegarmos ao cérebro, existe uma barreira que se chama barreira hematoencefálica, que basicamente é aquilo que nos protege do nosso ambiente. Portanto, é o que nos protege andarmos na rua e de respirarmos poluição, dos plásticos, e protege-nos também de fármacos. Então, por isso é que é muito difícil nós conseguirmos chegar ao cérebro. O problema está no ambiente e na cultura. Não me diz. Isto é uma brutalidade. Eu me livro. Não, ele está a exagerar. O que ele está a dizer, a banana, por exemplo, é estranho, porque a gente na banana foi uma chatice, porque a banana tem 60% de homologia connosco, que é muito. 60% é muito. E, portanto, é um bocado assustador. Estou a dizer, você é um banana. Quase. Portanto, nós estamos a dizer, isto é verdade para tudo. É verdade também para as plantas. E é verdade para as bactérias e para os vírus, já agora. Portanto, como nós tivemos uma origem comum, a vida foi a partir das mesmas moléculas. E, portanto, à medida que nós evoluímos, nós passamos a conservarmos alguns genes, que são os mais importantes, isto é, os 60% de genes homólogos na banana e em nós são os genes mais importantes para a sobrevivência e para a capacidade de replicação. Não é para a inteligência, felizmente. Estou-lhe a dar uma novidade. Portanto, nós temos o que é comum, aquilo que o Luís está a dizer, aquilo que temos de comum são coisas fundamentais de sobrevivência e de replicação. Nós, o que nós somos basicamente tipos que não queremos morrer e queremos reproduzir-nos. Basicamente, estou a exagerar, claro, mas é basicamente isto que se passa com a banana. Isto significa, imaginemos, se eu vou-me candidatar a um projeto que também alguém que já está há 20 anos a fazer investigação, esse PA, esse professor ou esse investigador vai ganhar, porque tem mais experiência que eu. Daí também surgir este prémio para jovens com menos de 10 anos, para um chamado investigador júnior, para dar oportunidade para crescer, que é isso que é fundamental aqui em Portugal, que é dar oportunidade a jovens cientistas para crescerem. Porque, infelizmente, é uma realidade em que existem contratos temporários para 5 anos, para 6 anos, em que temos que trabalhar para nós, tentar arranjar a nossa equipa. Mais clínico do que científico. Científico sente a pressão que eu falava, não é? Nós estamos a apresentar resultados para concorrer para o próximo financiamento e para continuarmos a contratação das pessoas que trabalham connosco e para continuarmos a trabalhar, porque no fim daqueles 3 anos, tipicamente são ciclos de 3 anos, no final daqueles 3 anos nós temos que gastar o dinheiro, o que nós gastamos vamos devolver. E, portanto, essa pressão científica existe. Do ponto de vista clínico existe muito mais, mas é as pessoas que estão-se a bater à porta, não é? Porque, e é evidente, contratamos doenças graves e há cada vez mais, não quer dizer que haja cada vez mais doenças graves, mas há cada vez mais alarmismo, as pessoas estão mais informadas
e é, no fundo, aquilo que acontece no vizinho é extrapolado e exposto em redes sociais e portanto, aquela conversa com o vizinho tem um raio de ação muito mais vasto, portanto, não é só o que acontece na Terra, mas o que acontece nas redondezas e se calhar noutro país. Nós que estamos aqui tossimos porque somos filhos dos que tossiam, os outros morreram engasgados. Aí está uma novidade. Ainda bem que a gente tosse. Estamos lixados se a gente não tossisse. Percebem? Portanto, o truque é que um gajo tosse. Agora, o que é bom senso e a inteligência é perceber quando é que isto é patológico. E aí é que entra uma coisa, que é a investigação e a clínica, que é o que eles chamam. Eu não sou, porque eu vejo ao microscópio, não, quer dizer, percebem? Não sei nada de clínico, mas eles sabem. Portanto, há aqui um elemento muito engraçado que também é a investigação. E também é aquilo que o Dr. Mário fazia. Andava por aqui a colar, quer dizer, esta coisa de ter bom senso, de distinguir o que é patológico do que é fisiológico, o que é bom, porque a pessoa, nós não podemos tirar, se fosse as crianças, pelo amor de Deus, não deem antitússicos, percebem? Às vezes podem ter que dar, mas em princípio, se as crianças precisarem de tossir, deixem de tossir, percebem? Esse é o problema. A primeira palavra, cancro, é uma palavra infeliz, porque cancro é uma palavra muito estúpida, é muito marcadora do que é horrível. A grande maioria, de resto, o professor Helder ainda há bocado disse isso, por exemplo, há cada vez mais lesões muito pequeninas, que a gente chama de cancro, é um homem infeliz. A gente tem que começar a mudar essa linguagem. E, portanto, cada vez mais nós vamos ter situações que são neoplasias malignas ou potencialmente malignas, que são, até quando são pequeninas, até são curáveis. Portanto, isso não é verdade. Vamos lá ver. Nós que estamos aqui, portanto, e ele faz uma... A pneumologia é uma área perigosíssima e gravíssima, porque está a piorar em todo o mundo. As doenças pulmonares são horríveis. Não é curar, é controlar em doenças como o cancro, porque são doenças muito monótonas e muito tratáveis, do que em doenças que ele está a chamar a hipersensibilidade a fungos, e que vai se calhar aumentar e que se calhar vai pôr problemas de articulação com a imunidade, etc. E a demência, para mim, é um exemplo estupendo, que é uma doença que, para mim, vai demorar muito mais tempo a progredir do que no tratamento do cancro. Percebem? Eu tenho a certeza que nós, 10, 15, 20, 30, 40 anos, mais de 95% dos cancros vão ser tratáveis. Não vão ser curáveis, não são controláveis. Não vai acontecer, infelizmente, com as doenças cognitivas, nem com o Alzheimer. Muitas vezes nós pensamos ao contrário, não é? Aquela pessoa teve azar que contraiu, não é? E nós, no meio desses 25 mil genes, eu tinha ideia dos 25, mas será os 20 mil genes que nós temos variações que nos fazem diferentes uns dos outros. E essas diferenças foram, em certa medida, vantajosas, mas em alguns contextos podem ser prejudiciais. E isto são variantes normais, que nós chamamos de polimorfismos. Mas estes polimorfismos são, na verdade, mutações, mas é uma questão de proporção. É o mesmo princípio biológico, mas alteração genética, mas mutação é algo raro, considerado menos que 1% da população, e polimorfismos é a mesma coisa que a mutação, mas que é extremamente frequente. Muito boa noite a todos. Antes de mais, os cumprimentos normais, cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia, a sua pessoa, estou a ver aqui muitos autarcas, membros da Assembleia Municipal, Presidente de Junta e várias pessoas distintas desta Vila Lousada, presidentes de associações, cumprimento a todos, pessoas que estão à frente de unidades de saúde, sem querer mencionar ninguém, mas acima de tudo cumprimentar aqui a família do Dr. Mário Fonseca, que está cá presente, Dr. Mário José, e os seus sobrinhos, o Sr. Ferro, e cumprimentar o Sr. Nuno Oliveira, da empresa Soma Coordenadas, e já lá iremos a esses agradecimentos que são merecidos. Mas também aqui aos nossos membros da tertúlia, começando pelo professor Luís Eixo, que faz sempre de forma brilhante estas introduções e acompanhamento destas nossas iniciativas,
e ao professor Sobrinho Simões, que é sempre uma alegria tê-lo connosco. Faço sempre questão de o ir buscar a casa e levar, porque depois uma pessoa pode conversar muito, apesar de uma multa de excesso de velocidade que apanhei da última vez que o fui levar a casa, portanto ainda ficamos aí com umas contas para acertar. O Sr. Dr. Helder Novaes e Bastos, pessoa que eu conhecia no elevador e depois reconheci numa reportagem da SIC, que era um vizinho de baixo. E a doutora Flávia, já conheço aqui a nossa lousadense e estimada. Em primeiro lugar, e de uma forma descontraída e informal, porque é isto que nós estamos a fazer aqui hoje, nós tivemos ideia de fazer este prémio, não foi por ideia somente do município, em que um dia acordamos de manhã e achamos que merecíamos fazer algo deste género. Mas sim, no pós-Covid, que assolou de grande maneira aqui Lousada, Felgueiras, a primeira iniciativa, não sei se recordam, a primeira iniciativa que tivemos pública foi precisamente o projeto Mentes Brilhantes, apresentado pelo professor Luís Ângelo, ainda no auditório da Escola Secundária de Lousada, porque este auditório estava em obras, e muito obrigado ao professor Filipe por terem cedido esse auditório. E com a professora Flávia Sousa, ou seja, nós tivemos aquelas iniciativas, vamos continuar a ter, em que distinguíamos alguém de Lousada que se estava a evidenciar uma determinada área e íamos buscar uma figura de relevo nacional, que neste caso, e obviamente, foi o professor Sobrinho Simões. E nessas viagens que fizemos, comentamos muito o fraco financiamento que existe para os projetos de investigação, que leva a que jovens lousadenses, está aqui um caso, tivesse que emigrar. E na pessoa da sua família, cumprimento uma vez mais. Portanto, para terminar, apenas chamo o Sr. Presidente para anunciar o vencedor do prémio e chamar aqui ao palco. Muito boa noite a todas e a todos. E então chamo aqui ao palco a professora Sandra Tavares e os meus parabéns, os parabéns de todos nós. A professora Sandra Tavares, tanto como já foi anunciada, é vencedora com o projeto de tratamento de cancro da mama triplo negativo com um regime de quimioterapia melhorado. Ao painel, a todos quantos foram enunciados antes. E antes de eu passar a explicar o projeto que ganhou o Prémio Mário Fonseca, eu gostava só de agradecer a instituição deste prémio ao município de Lousada, à Soma Coordenadas, porque é mesmo importante apoiar a ciência e o desenvolvimento da mesma nesta altura que é tão necessária e que é tão pouco apoiada. Por isso, bem-aja. Mas, com financiamento de 2 em 2 anos, fica muito complicado e os projetos são grandes, ambiciosos. Este prémio vai fazer toda a diferença, porque é uma ideia diferente e que nós até agora não tínhamos conseguido começar a fazer as experiências para ver se era uma ideia válida ou não, e agora vamos conseguir. E se conseguir e se estivermos certos, a ideia é fazer tal e qual como a Flávia disse, pegarem todos estes resultados, toda esta ambição, pegar nos nossos parceiros, ir a algo maior e mais estável. Esse espírito de eu preciso, vou falar e vamos estabelecer uma colaboração. Não, o espírito é eu preciso de ter. Não é eu preciso de conhecer alguém ou eu preciso de colaborar. E lá isso é muito forte. E eles usam os recursos de uma forma
muito melhor e muito mais estruturada e muito mais eficiente. É um facto. Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Permitam-me aqui alguns cumprimentos especiais. Desde logo ao nosso embaixador, o embaixador deste prémio. É sempre uma honra recebê-lo e um prazer enorme de o ouvir. Seguramente que todos nós que estivemos aqui nesta sala o ouvimos com muita atenção e gostamos sempre muito de o ouvir e, portanto, muito obrigado pela sua generosidade. Nós estamos, como sabem, a ter o privilégio de ter aqui uma das pessoas mais especiais dos nossos concidadãos portugueses, dos mais solicitados seguramente também para este tipo de coisas. E, portanto, a idade também vai pesando e não é fácil, imagino, corresponder a todas as solicitações, porque ainda vai ter que fazer uma viagem longa até casa e, portanto, do fundo do coração, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho, pelo seu apoio. E seguramente que valeu a pena porque, como disse aqui o vereador, foi numa dessas viagens que surgiu esta ideia. Na altura ele partilhou comigo e pensamos, ok, com a percepção de que porventura poderíamos ser até mal percepcionados, porque as câmaras municipais têm tantas responsabilidades, tantos afazeres, tão poucos recursos, mas em boa hora o fizemos, porque efetivamente não tinha noção sequer de que eventualmente seríamos até os primeiros, mas o que eu espero é que efetivamente este nosso exemplo possa ser replicado por outras autarquias, por outras instituições, porque todo o investimento que se fizer nesta área é pouco. Estava ali sentado e a olhar aqui para a figura do nosso saudoso Dr. Mário Fonseca e a pensar naquilo que ele representa para nós que somos lusadenses, de Gema, dos tributos que a comunidade já lhe prestou. Era obrigatório dar-lhe o nome de uma rua, no caso não foi de uma rua, foi de um parque. A comunidade também escolar decidiu, e bem, atribuir-lhe num dos agrupamentos o seu nome. Conhecendo como conheci, tive o privilégio de privar com ele. Isso para ele, porventura, dizia-lhe pouco, porque ele não era nada vaidoso. Este prémio, seguramente que ele iria atribuir muito valor. Não por ele próprio, mas por aquilo que ele significa, pelo contributo que ele pode dar para ajudar os outros. Ao jantar, permita-me confidenciar aqui uma parte da conversa que tive com o professor Sobrinho Simões, que estávamos a falar de uma pessoa que me marcou e que o seu professor também considerou que foi uma pessoa excepcional que conheceu, uma pessoa especial. Todos nós conhecemos gente de muita valia, mas há alguns que nos marcam para toda a vida, pessoas especiais. Uma delas, de quem falamos, foi o saudoso Bispo de Porto, que faleceu, Dom António Francisco dos Santos. Não sei se tiveram o privilégio de o conhecer, era mesmo uma pessoa muito especial. E, portanto, eu uso este testemunho só para dizer ao Sr. Professor Sobrinho Simões que o Dr. Mário era dessas pessoas especiais. Não é por acaso que ele era conhecido pelo médico do povo, aqui não foi dito, mas tantos e tantos serviços que ele fez de graça, porque apesar de ter um consultório privado, ele não distinguia o rico do pobre, e quantos pobres recorriam aos serviços dele, quantas e quantas vezes ele ia à casa das pessoas, mesmo sem que elas lhe pedissem, a perguntar como é que estavam, porque tinha essa afetividade, era daquelas pessoas genuinamente boa. E, portanto, na família do Dr. Mário, eu queria dizer que o Conselho se orgulha muito daquilo que é o legado dele, que deve nos inspirar a todos e, sobretudo, inspirar as gerações mais novas. E permitam-me também que partilhe convosco outra reflexão que estava a ter, que é esta juventude que nós temos,
que nos orgulha também muito, a professora Flávia, lousanense natural, e o professor Heller, que também é lousanense, mas por adoção. E não sei se sabiam, eu também soube há pouquinho, que o vereador testemunhou isso comigo. Desses 43 projetos, 3 eram de investigadores lousanenses. Só para termos uma noção da qualidade que nós temos na nossa juventude, o que nos deve orgulhar a todos. Uma palavra final só para agradecer a generosidade também da Soma Coordenadas. É uma empresa também especial, que fez questão de se associar a este projeto. É um bom exemplo de responsabilidade social. Espero que o vosso exemplo inspire também outras empresas, outras instituições, para continuarmos a dar o nosso contributo para que, no fundo, a vida das pessoas melhore com os avanços que, porventura, este prémio e este incentivo financeiro possa contribuir. E uma palavra final para a professora Sara Tavares. Sandra Tavares, peço desculpa. Sandra Tavares. Foi um gosto conhecê-la. Parabéns pelo seu percurso e boa sorte. Também é preciso, nessa tentativa e erro, também é preciso ter alguma sorte. E, portanto, espero também que fique com uma ousada no coração. Seguramente que isso vai acontecer. E que, efetivamente, aqueles 42 jovens que concorreram, que não desistam, porque seguramente outras oportunidades irão surgir e espero, sobretudo, que o nosso exemplo também seja inspirador nesse sentido. Muito obrigado.